Continuando então a minha maratona reassistindo Naruto depois de muitos anos para saber se eu ainda gosto ou não. Mas se você viu meu outro vídeo, você já viu que eu tô gostando demais de assistir Naruto. Mesmo depois de tantos anos sem visitar essa obra, cara, meu coração está completamente narutizado. Para você ter uma noção do tanto que eu tô gostando de assistir Naruto, eu tinha planejado fazer esse vídeo bem mais lá pra frente, só que eu me empolguei tanto assistindo, a maratona tá tão frenética que eu já tô chegando na metade do clássico, então eu tive que adiantar e fazer logo esse vídeo aqui continuando a minha jornada. Inclusive, se você caiu de paraquedas aqui e não sabe do que eu tô falando, eu tô reassistindo o Naruto e fazendo uma análise saga por saga do que eu tô achando. Não é uma análise, meu Deus do céu, que análise elaborada, com elementos científicos, técnicos, aquela coisa toda, não. É eu apenas dando a minha opinião de reassistir Naruto depois de tanto tempo assim. E apesar da minha maratona já ter passado da metade do clássico, nesse vídeo aqui eu vou comentar apenas até o final das preliminares do exame Chunin, os preliminares da terceira fase, que é aquela parte das lutas, onde nós temos uma das lutas mais incríveis da história dos animes, que é Sakura vs Ino. Mas é claro que eu tô brincando e eu tô falando da melhor luta de Naruto inteiro, que é Rock Lee vs Gaara. Não só a melhor luta de Naruto inteiro, como uma das melhores lutas da história dos animes, na minha opinião. E eu falei que eu vou comentar apenas até lá, mas assim, apenas entre aspas, né? Porque acontece muita coisa até chegar nessa parte. Mas, antes de começar, oi, eu sou o Jacão, e se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve aí, curte o vídeo, manda esse vídeo pro seu amigo que é fã de Naruto, para vocês me acompanharem nessa jornada maratonando esse anime gostosinho. Fechou? Pois bem, logo após o final do arco do País das Ondas, o nosso time 7 volta a fazer aquelas missões bobinhas ali pela vila, até que eles topam um trio misterioso de ninjas, que assim, é misterioso para quem tá vendo pela primeira vez, mas nós já conhecemos muito bem essa turminha, que são a Temari, o Kankuro e o Gaara, que são os ninjas da areia, que estão ali em Konoha para poder prestar o exame Chunin, né? E é nessa parte que nós somos apresentados ao exame Chunin. E assim, só a chegada dessa galera já é muito massa, porque são personagens icônicos que vão ser trabalhados futuramente, mas assim, eles trazem uma aura de mistério, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente ainda não sabe o que é esse tal de exame Chunin. Inclusive, já fica aqui minha primeira reclamação nessa parte, por que ninguém sabia desse negócio de exame Chunin? Tá certo que eles são genins, que eles acabaram de se formar na academia, mas eu acho que se você é um ninja, você tá nesse mundo, você sabe o que acontece, o que você tem que fazer para virar um genin, para virar um jonin. E assim, quando chega o Gaara e a galera da Vila da Areia, tá todo mundo perdidaço. Eles falam de exame Chunin e o time 7 fica totalmente perdido, não sabe o que tá acontecendo. Como assim, gente? Até a Sakura, que seria a mais inteligente, que seria essa bichona do grupo, não sabe o que é exame Chunin, gente. Mas outra coisa maneira que acontece nessa parte também é o embate do Sasuke com o Gaara, que eles não chegam a lutar de fato, mas ali eles começam a se estranhar, vamos dizer assim. E outra coisa que eu só reparei agora reassistindo é que nessa parte o anime já mostra alguns flashes do passado do Gaara, dando a entender que ele tem um passado misterioso e que vai ser desenvolvido mais adiante. Depois disso vem a parte que o Kakashi e os outros Jonins vão recomendar os times para o exame Chunin, e aqui eu tenho que criticar muito. Porque pra mim não faz o menor sentido os 9 genins serem indicados logo de cara para o exame. Tá certo que eles têm potencial, que eles são fortes, mas gente, eles acabaram de se formar na academia. E falando do time 7 em específico, eles só fizeram uma missão decente até agora. Só enfrentaram o perigo uma vez e já vão ser mandados para um exame que eles podem literalmente morrer. Ou o Kakashi tem o poder de quebrar a quarta parede e sabe que o Naruto é o protagonista do anime para poder sobreviver a tudo, ou ele estava pensando que todo mundo é um prodígio que nem ele que vira Jonin aos 10 anos de idade. Porque se não for isso, eu não sei o que é. O único que tem juízo naquela turma ali que estava junto com o Hokage é o Iruka, porque o resto... Mas falando do exame Chunin, ou prova Chunin, chame como você quiser, eu acho que eu vou trocar a pronúncia ao longo desse vídeo várias vezes, mas esse arco todo é espetacular. E não só pelas coisas que acontecem nele, pelos acontecimentos, mas também pela quantidade de personagens incríveis que são apresentados aqui. É nesse arco que nós vemos um desenvolvimento maior dos genins da Folha, aquela galera que formou na academia junto com Naruto, Sasuke e companhia, e também somos apresentados a novos times como o time do Gai, que é o Neji, o Rock Lee e a Tenten. A Tenten ninguém liga, né? Até hoje eu não vi ninguém falando que gosta dela ou que ela é um dos seus personagens favoritos, mas também ela não faz nada de relevante durante o anime, mas o Neji e o Lee, meu amigo, que personagens. E logo de cara o Lee já dá um apavoro no Sasuke pra ele ficar esperto, não quer nem saber se ele é um Tira, se tem Sharingan ou sei lá o que mais. E vou te falar uma coisa, tá? Nesse momento do anime, se os dois lutassem a sério,
o Rock Lee varria o chão com o Sasuke, mas o Sasuke ia apanhar tanto, mas tanto, que o Sharingan ia ficar até branco. Aí uma coisa curiosa dessa luta do Sasuke com o Rock Lee é que eu descobri que o Gai Sensei consegue usar ninjutsu, porque ele invoca aquela tartaruga quando ele chega lá para poder repreender o Lee. Eu achava que ele não podia, que achava que ele só usava taijutsu que nem o Lee, mas não, ele também pode usar ninjutsu. Eu fiz uma pesquisinha ali enquanto eu estava assistindo e realmente, ele pode não ter tanta aptidão assim, mas ele consegue usar assim ninjutsu. Interessante. Mas vamos logo para a primeira parte do exame, que é o que interessa, e eu tenho muita coisa para falar aqui nesse vídeo. Mas na real, a primeira parte da prova, que é a prova escrita, é pura bobice. Tirando a apresentação do Kabuto, que aqui realmente é muito significante, e quem me falar que não foi tapeado por esse personagem quando assistiu Naruto pela primeira vez, tá mentindo. Eu duvido que quem assistiu Naruto na infância tenha desconfiado que esse cara seria um vilão depois. Tirando o Kabuto, nessa parte aparece um bando de personagem aleatório que ninguém liga, até o visual deles é completamente genérico, e os Chunins, que são os aplicadores do exame, cara, são um bando de inúteis. É sério, porque você lembra, né? O objetivo real dessa prova era testar as habilidades de rastreio, de obter informações de modo sorrateiro dos ninjas que estavam ali fazendo a prova. Mas, você vai me dizer que nenhum daqueles examinadores percebeu quando a Ino simplesmente desmaiou em cima da mesa quando ela usou o jutsu de possessão da mente que todo mundo sabe que ela tinha? Ou aquele olho de areia do Gaara que estava voando no meio da sala, o Sasuke usando o Sharingan, o Neji usando o Byakugan. É sério que ninguém reparou nessas coisas, não? Ninguém vai me convencer que essas técnicas são modos sorrateiros de conseguir uma informação. A Ino desmaiando no meio da sala em cima da mesa, gente, não dá, simplesmente não dá. Enfim, todo mundo já sabe o que aconteceu depois, quem ficou até o final sem ser pego passou para a segunda parte. Então bora logo para a floresta, porque é aqui que as coisas começam a ficar bem interessantes, meus amigos. E eu digo que as coisas ficam muito interessantes porque é na parte da floresta que aparece pela primeira vez no anime o nosso grandíssimo Orochimaru. Ele aparece todo cheio de mistérios e a princípio a gente não sabe quais são os reais objetivos dele. A gente só vê a galera da vila comentando o quanto que ele pode ser sinistro. E ao mesmo tempo que eles encontram alguns corpos ali fora do exame e começam a suspeitar que alguém pode ter se infiltrado e que pode ser o Orochimaru. E realmente é o Orochimaru. E no caso aqui ele se infiltrou no exame Chunin para ir atrás do Sasuke. Nesse momento a gente não sabe ainda o porquê, né? Eu já sei porque eu já conheço, já vi o anime, mas como eu tô comentando como se eu estivesse assistindo pela primeira vez só o que foi apresentado até agora, eu não sei o que o Orochimaru tá querendo. Mas ele foi atrás do Sasuke e o ataque dele ao time 7, cara, é sinistro demais. O Orochimaru invoca aquela cobrona, o Sasuke fica com medo, o Naruto solta o chakra da Kyuubi. Cara, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e até que no final o Orochimaru coloca a marca da maldição no Sasuke e depois some. Logo depois disso nós temos outro grande momento dessa parte, que é o time 7 sendo atacado pelo time do Som. E a Sakura finalmente sendo útil, tendo que defender o Naruto e o Sasuke, que estão feridos depois do ataque do Orochimaru. E assim, ela é útil só por alguns momentos, porque logo em seguida ela tem que ser salva pelo Lee. E convenhamos, o Kishimoto pecou muito no desenvolvimento da Sakura, né? Eu acho que ela deveria ter muito mais destaque. Tá certo que o Naruto e o Sasuke são mais relevantes, têm mais importância na obra toda, mas ela fica muito atrás dos outros dois. Tanto é que muita gente até brinca, né? Trata ela como inútil. Eu faço essa piada de vez em quando, né? Acabei de fazer agora no vídeo. Mas ela poderia ter tido mais destaque, né? O Kishimoto não ajudou muito no roteiro. Nessa parte mesmo, eu acho que ela poderia ter bolado alguma estratégia. Tá certo, em questão de força, ela não conseguiria derrotar os três do Som ao mesmo tempo. Mas, como ela é mais esperta, ela é mais estudiosa, o Kishimoto poderia ter criado algo mais para ela criar uma estratégia para poder vencer a galera e sair do perigo, sem precisar do Lee. Mas, enfim, o que aconteceu, né? Já foi, são mais de 20 anos, não tem como mudar agora. E não posso esquecer de jeito nenhum de comentar que é nessa hora que o Sasuke desperta, possuído não pelo ritmo ragatanga, duvido alguém pegar essa referência, mas possuído pela marca da maldição, tocando terror em geral no momento sinistraço. Mano, ele quebrando o braço daquele cara do quarteto do Som, do quarteto não, do trio do Som, o quarteto vai vir depois, Jacques. Calma lá, estamos falando do exame Chunin ainda aqui na floresta. Mas quebrando o braço daquele cara do trio do Som, assim, é muito sinistro, cara, sinistro demais. Inclusive, eu gosto muito desse visual do Sasuke sendo possuído pela marca da maldição. Eu queria muito achar uma figure com ele nesse visual para eu poder botar na minha estante. Eu já vi um Funko dele com o Sharingan, usando o Chidori e a marca da maldição subindo pelo pescoço. Vou ver se algum dia eu compro e coloco por aqui, porque eu acho muito legal. Enfim, depois dessa treta toda, do Naruto acordar e do Sasuke voltar ao normal, eles precisam da sequência ao exame. Eles precisam achar os pergaminhos e eles só conseguem com a ajuda do Kabuto, que por enquanto a gente ainda pensava que era do bem.
E finalmente chegamos na parte das lutas, a parte que eu mais estava ansioso para assistir desse Exame Chunin. E assim, eu não vou comentar todas as lutas que tiveram nas preliminares, porque tem lutas que simplesmente ninguém liga. Mas temos algumas lutas assim, mais ou menos, né, interessantes. A própria luta do Naruto contra o Kiba é legalzinha. Eu acho muito massa aquele jutsu que ele usa meio que imitando o Rock Lee. Eu usei muito aquele golpe quando eu jogava Naruto Ultimate Ninja no PS2. Mas uma luta que eu tenho que falar sobre, mas não falar bem e sim falar muito mal, que é pra mim o momento mais insuportável do anime até então, que é a luta da Sakura com a Ino. Cara, é muito chato, velho, muito chato. O tempo todo mostrando alguns flashbacks delas na infância, brigando por causa de macho, né, por conta do Sasuke. Aquela gritaiada toda, principalmente da Sakura, né, quando ela tá... os pensamentos dela, uma aberração assim... Eu genuinamente fiquei com vontade de pular o episódio. Eu só não pulei porque eu não gosto de pular. Eu gosto de ver tudo, mesmo sendo um porre, mas eu assisto. Tirando os fillers. Os fillers eu pulo mesmo. Mas a parte importante da história, né, que são canônicas, eu assisto tudo, mesmo sendo um porre. Mas assim, eu fiquei com muita vontade de pular essa luta. Muita mesmo. E tem também a luta da Hinata contra o Neji, que é muito interessante. Não pela parte da luta em si, porque coitada da Hinata, ela nunca teve chance contra o Neji. O Neji é muito mais forte, tem nem comparação. Mas ela é muito importante por conta... que inicia um pouco do que vai ser trabalhado mais à frente quando o Naruto for lutar contra o Neji, que é essa questão do clã Hyuga, das famílias e tudo mais, família principal, família secundária. Tem também a questão da promessa do Naruto que ele faz pro Neji, que vai arrebentar a cara dele depois, então assim, esse momento ele é muito importante. Mas nada disso que eu falei até agora chega aos pés do grande momento de Naruto clássico como um todo, que pra mim é a melhor luta de Naruto juntando o Shippuden, juntando o clássico, juntando tudo, que é Rock Lee versus Gaara. E essa luta ela é muito icônica em vários aspectos, começando pelos personagens que estão envolvidos, né, o Rock Lee e o Gaara. O Gaara até então esse personagem misterioso que aparece como um vilão, que matou gente lá na floresta. E do outro lado tem o Rock Lee, que teve a história toda apresentada ao longo dessa luta, que é um cara que não consegue usar nem jutsu, nem genjutsu, só taijutsu, e teve que se superar usando seu próprio esforço. Ele passa uma mensagem muito forte pra gente que tá assistindo, que eu tenho certeza que impactou muitos garotos que assistiram isso na infância, de que mesmo que você não tenha nascido com um super dom, com um super talento, mas se você for perseverante, se você correr atrás, se você for persistente no que você quer, nos seus objetivos, você consegue chegar lá. O Rock Lee ele deixa claro pra nós que a vida nem sempre vai ser um morango, que ela vai ser fácil o tempo todo, mas que você tem que persistir, você tem que correr atrás. Dá pra tirar várias e várias lições dessa luta aí do personagem Rock Lee. E falando da luta em si, da parte de direção, da animação, cara, é simplesmente sensacional. Essa luta tem constantes quebras de expectativa, que começa com o Lee apanhando do Gaara, aparentemente o Lee não dá nem pro cheiro, mas aí tem aquele momento que ele vai lá, tira os pesos, fica super rápido. A parte dele tirando os pesos, assim, é muito icônica. Quem não ficou surpreso com aquele momento enquanto assistia pela primeira vez? Depois que ele tira os pesos, o Lee consegue igualar a luta com a sua velocidade, consegue ferir o Gaara pela primeira vez, mas aí o Gaara fica mais furioso e libera mais poder. Aí a gente pensa, pronto, agora lascou pro Lee. Aí ele vai lá e usa a Lotus primária e consegue meio que derrotar o Gaara. Mas aí o Gaara usa aquele negócio de armadura de areia, né, de casca de areia, e volta aparentemente mais forte. Aí a gente pensa, lascou pro Lee de novo. Aí começa a ter flashback do passado do Lee, dele treinando com o Guy e tudo mais. Dá um peso maior ainda pra luta, até que no final de um dos episódios, o Lee finalmente abre os portões em uma cena assim, cara... Nossa, eu tô arrepiado só de lembrar. Tem a trilha sonora também nessa parte, que é, assim, é simplesmente absurda. Tudo nessa luta é épica, não tenho nada pra reclamar. Na verdade, eu tenho uma coisa pra reclamar, que é o Rock Lee não ter sido declarado vencedor dessa luta, tá? O Rock Lee ter perdido essa luta é simplesmente inaceitável. Tá certo que o Gaara precisava passar de fase para rolar todo aquele plot que vai acontecer na terceira fase, piriri, pororó, que todo mundo já sabe. Mas dava para o Kishimoto ter inventado um plot do Rock Lee ter ganho a luta, mas depois ter sido desclassificado porque estava sem consciência, não sei, ele dava seu jeito. Mas pelo menos no papel oficial, o Rock Lee tinha que ter sido declarado vencedor dessa luta. Enfim, finalizada a parte das preliminares, agora os ninjas terão um mês para poder treinar antes da fase final do Exame Chunin. E o Naruto, para poder treinar, vai atrás do Kakashi. Só que aí ele descobre que o Kakashi vai treinar o Sasuke. Que assim, o Kakashi não esconde em nenhum momento que tem o seu preferido do time. Assim, eu penso que o mestre deveria ser um pouquinho mais imparcial, né? Mas o Kakashi em nenhum momento esconde que o Sasuke é o seu preferido ali do time.
e simplesmente chuta o Naruto para escanteio e bota ele para treinar com o Ebisu, que é aquele tarado lá do começo que o Naruto derrotou ele com o Jutsu Sex. Eu sei que tem toda aquela questão de que o Kakashi tem que monitorar o Sasuke por conta da marca da maldição, que o Orochimaru pode reaparecer a qualquer momento, mas a gente sabe que é tudo balela e que o Kakashi prefere o Sasuke mesmo e tá nem aí pro Naruto e muito menos pra Sakura. E o resto dessa parte vocês lembram, né? Enquanto o Naruto tá treinando com o Ebisu lá nas fontes termais, aprendendo a andar sobre as águas, ele acaba conhecendo um certo ninja tarado de cabelo branco que tá lá espionando as garotas para ter inspirações para o seu livro, que é ninguém mais, ninguém menos do que Jiraiya. E uma curiosidade que eu tenho para falar é que é exatamente nesse episódio, nessa parte que o Naruto encontra o Jiraiya lá nas fontes termais, é que a exibição do SBT parava. O SBT só tinha os episódios comprados até essa parte. A partir daqui, voltava no primeiro episódio e começava a reprisar tudo de novo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi esse trecho desde o primeiro episódio até o momento que o Naruto encontra o Jiraiya nas fontes. Aí no dia seguinte voltava no primeiro episódio, começava tudo de novo. Eu revi essa parte, cara, várias e várias e várias vezes. Eu só fui descobrir quem que era esse cara de cabelo branco depois de muito tempo, quando o SBT comprou episódios novos e começou a exibir, né, os episódios inéditos. Bom, e igualmente o SBT vai ser exatamente aqui nessa parte que eu vou parar esse vídeo. Já falamos de coisas demais, mas como o meu objetivo nessa reassistida de Naruto é testar se eu ainda gosto do anime, acho que sim, tá mais que na cara que eu tô gostando muito e muito. Tem alguns momentos ali que eu consigo reclamar um pouquinho mais, reparar em alguns defeitos, mas no geral eu tô achando uma experiência maravilhosa reassistir Naruto depois de muito tempo. Tá reativando em mim um sentimento que eu nem sabia que eu tinha por esse anime. Por muito tempo, muita gente achava que eu até era um hater de Naruto, porque eu sempre reclamava. Eu falei, não, deixa eu reassistir, porque pô, eu gostava tanto desse anime antigamente, não é possível que esse amor esfriou. E agora que eu tô reassistindo, eu percebi que realmente esse amor ainda existe. Tanto que eu já assisti a parte final do Exame Chunin e a invasão da Aldeia da Folha, e já tô indo pra parte que eles vão atrás da Tsunade, mas isso tudo é assunto pro próximo vídeo, que eu espero que não vai demorar. Então é isso, meus queridos, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de fazer. E não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe o seu comentário, diz aí pra mim o que você acha dessa parte de Naruto e até o próximo vídeo. Valeu!